Eu preciso te contar que teu corpo tem uma inteligência silenciosa que você não conhece. Se nada nunca conseguiu te convencer totalmente do poder do movimento, talvez essa descoberta recente consiga. Um tecido que fala, sente, guarda a memória e se você ignorar por muito tempo, pode ser tarde demais. O nome é fáscia, uma palavra que quase ninguém conhece, mas que vai te convencer do poder do movimento. Oi, meu nome é Fernanda Souza, eu sou fisioterapeuta e hoje eu queria te contar sobre essa descoberta recente. O dentro do seu corpo é cheio de um tecido semelhante a uma teia de aranha, não é como do super-herói, mas que tem uma função fascinante. Imagine uma teia viva, fininha, que envolve todo o seu corpo, desde músculos, órgãos, ossos, nervos, vasos sanguíneos, e atua em cada uma dessas áreas de alguma forma. Agora imagine que essa teia está o tempo todo se adaptando ao que você sente, faz ou deixa de fazer. A face é um tecido conjuntivo que organiza o corpo como um todo, ela não é só um embrulho, como muitos da área da saúde pensavam. Ela participa do seu movimento, da sua postura e até das suas emoções, e se molda a cada um desses fatores. Quando você está saudável e se move, ela desliza, mas quando você para de se mover, ela endurece, gruda e adoece, perdendo aos poucos a sua capacidade de movimento, podendo chegar a ser irreversível. É aí que começam os inúmeros problemas de dores crônicas que parecem não ter nenhuma explicação. Inclusive problemas pélvicos, que é uma das minhas áreas de atuação, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Uma das principais pesquisadoras nesse campo é a doutora Helene, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ela fez uma descoberta fascinante. Em um de seus atendimentos de acupuntura, ao aplicar a agulha na pele, o tecido parecia puxar, se enrolar ao redor da agulha. Helene, curiosa com essa percepção, iniciou observações em laboratório com exames de imagem e descobriu que era a fáscia reagindo, se contraindo, mandando sinais químicos e se expandindo, depois relaxando. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: já fui ao médico, já fiz tantos exames e não dá em nada, mas eu continuo tendo dor? Pois é, o que muitos desses exames não mostram é a fáscia. E alguns desses cientistas acreditam até que a fáscia seja inclusive mais sensível do que o próprio músculo. Muitas vezes, quando a gente está com alguma dor na região do corpo, a gente acredita que seja uma tensão muscular ou um nervo que está ali sensível, mas o que os cientistas estão descobrindo é que em 100% dos casos a fáscia vai estar associada. Infelizmente, em muitos desses casos, os pacientes acabam ficando ainda mais imóveis com medo da dor aumentar. Ou pior, em muitos casos, muitos profissionais orientam esses pacientes a terem esse comportamento, utilizando cintas ou bandagem. Em um desses estudos, os cientistas testaram o efeito da imobilidade e ficaram surpresos com os resultados em poucos dias. Imobilizaram pacientes em determinadas áreas e fizeram exames de imagem antes e depois. O resultado: a imagem A mostra a fáscia saudável antes do experimento, enquanto a imagem B mostra a mesma fáscia há poucos dias sem movimento. O que a gente vê a partir dessa imagem é que as células de colágeno se multiplicaram muito rapidamente e de forma desorganizada, gerando aderência, se colando e travando o movimento. Ou seja, a famosa lei do uso, né? O que você não usa, você perde. Então, uma das características desse tecido é a rápida multiplicação celular do colágeno. Isso é maravilhoso, mas na falta do movimento, essa multiplicação acontece de forma desorganizada, gerando todos esses problemas associados, inclusive, à dor. Aqui a gente entende que o problema não é a multiplicação celular, é a falta de movimento, porque é o movimento que direciona essas fibras para o sentido correto, onde elas devem se ligar e então permitir que esse movimento não seja perdido. A doutora Helene observou a diferença entre pessoas que sentem dor nas costas e aquelas que não sentem. O que foi descoberto é que em pacientes que apresentavam dor nas costas, a capacidade de movimento, de deslizamento dessas fáscias havia sido perdida em 50% ou mais. E enquanto pessoas que não tinham dores nas costas, a capacidade desse deslizamento desses tecidos era preservada em 70% dele. Ou seja, a redução desse movimento, desse deslizamento, é o que está diretamente associado a dores e a limitações de movimento. E essa situação pode acontecer em qualquer parte do seu corpo, desde a cabeça até o pé, inclusive na pelve, como eu falei anteriormente, é uma das minhas áreas de atuação. E aí chega até mim muitos pacientes com questões como hipersensibilidade na região íntima, no caso dos homens, ejaculação precoce, no caso das mulheres, às vezes dor e desconforto, aí às vezes na entrada do canal, mesmo com todos os exames em dia, às vezes sente uma ardência, parece que está rasgando ali bem no canal, ou em casos de piores, né, que evoluem ali para uma dispareunia, que é uma dor mais profunda, ou um vaginismo, que é a nomenclatura que às vezes as pessoas utilizam para dizer que a pessoa não consegue ter a penetração. Também em caso dos homens, por exemplo, a síndrome de Perreni,
que seria quando o homem guarda muito tempo ali o órgão para um lado, e aquele tecido também vai aderindo e acaba deixando, né, o órgão do homem torto, às vezes levando esse paciente à cirurgia. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre soluções, e vocês vão entender que às vezes isso pode ser reversível. E em muitos desses quadros, as pessoas já passaram por inúmeros médicos, já fizeram inúmeros exames que não dão nada. E muitas das vezes a causa é a fáscia. E justamente por isso, por não ter essa visão para esse tecido, é que as pessoas não conseguem entender ou descobrir a causa dos seus problemas. Você já sentiu um peso nos ombros depois de um dia difícil? Ou teve a sensação de que seu corpo estava mais tenso, travado depois de uma mágoa? A fáscia também reage a emoções. Ela é altamente sensível, talvez até mais sensível que os músculos. Quando você vive um período de estresse e tristeza e não movimenta o seu corpo, a fáscia vai reagindo a isso e se contraindo cada vez mais. Nessas horas, a fáscia e o músculo acabam sofrendo juntos, gerando pontos de gatilho, o que a gente chama de trigger points. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é quando certos pontos do seu músculo criam como se fossem nozinhos, e você consegue sentir perfeitamente como se fossem bolinhas, assim, bem enrijecidas, endurecidas e também doloridas. E em muitos desses casos, a solução é a liberação miofacial, que seria uma terapia manual aplicada por fisioterapeutas focada nesse tecido. Inclusive, nesses atendimentos de liberação miofacial, é muito comum ouvir que, ao apertar uma região, essa dor parece caminhar, como se ela estivesse irradiando. Isso pode estar associado à compressão dos nervos, vasos, que acontece por conta das tensões musculares, mas também por conta dessa rigidez da fáscia. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um próximo vídeo só sobre a parte mais muscular, das tensões da liberação miofacial. Mas, voltando ao assunto que é a fáscia, o que acontece? Com toda essa soma de questão emocional, física, pouco movimento, estresse psicológico, eu estou descrevendo a nossa sociedade atual. E essas repetições desses padrões acabam gerando cada vez mais tensões, mais aderências e criando então as dores crônicas, que deixam a sensação ali do corpo travado e dolorido. Por isso eu digo que eu estou descrevendo a sociedade atual e que todo mundo hoje em dia tem algum tipo de dor em alguma região do corpo. Porque a nossa sociedade está cada vez assim mais parada, estudando em computadores, nas salas de aula, trabalhando todo o tempo ali sentado. Outras coisas facilitaram isso, como carros, né, motos, ou também os elevadores, as escadas rolantes, o controle remoto. Tudo isso são tecnologias que têm adoecido a gente por conta da falta do movimento. Não estou falando que elas devem ser proibidas, mas que você tem que entender a importância então dos movimentos a partir de todo esse raciocínio. Além de todas as cobranças, a autocobrança, o que a internet está fazendo com a gente, né? De querer ser perfeitos, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso vem como uma cobrança emocional que atinge nosso corpo ainda mais. E o que essa soma de fatores, como o sedentarismo e o estresse emocional, acabam influenciando na face, gerando cada vez mais rigidez. Ou seja, nutrientes não chegam onde deviam chegar, células imunológicas não atuam direito e resíduos celulares não saem da forma correta, gerando cada vez mais inflamação no nosso corpo. Antes de falar sobre as soluções, se você está gostando desse vídeo, se te interessa aprender mais sobre a tua saúde, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Se tiver alguma ideia de conteúdo, você pode deixar aqui no comentário também. Uma informação importantíssima é que a fáscia é 90% água e repleta de ácido hialurônico, propriedade fundamental para o deslizamento das fáscias. Agora olha que informação maravilhosa, quando você pressiona a região da fáscia, ela responde como se estivesse espremendo uma esponja e logo se enche de água novamente. E isso renova a lubrificação e a hidratação do tecido. O que a gente entende então é que a fáscia, ela ama movimento. Sem movimento, ela literalmente morre. Mas presta bem atenção, mesmo que você seja uma pessoa tecnicamente ativa, vamos pegar, por exemplo, pessoas que fazem academia. Vocês já viram aqueles homens enormes, com músculos super desenvolvidos, fazendo uma aula de pilates? É muito engraçado. Tecnicamente, não são pessoas sedentárias, mas que não trabalham a amplitude de movimento. Procure sempre fazer movimentos diferentes, em ângulos diferentes, para manter toda a função articular e muscular do seu corpo. Agora eu vou te dar um checklist com 6 itens e vou deixar o melhor para o final. Não precisa ser nada complexo, inclusive você pode evitar tudo isso com 5 minutinhos de alongamento ao acordar ou antes de dormir, ou um treino de mobilidade, que não é a mesma coisa de treino de alongamento. Também treinos de yoga ou pilates. Inclusive, para quem tiver interesse, eu tenho um curso de pilates em casa, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde eu falo sobre treino de alongamento, treino de mobilidade, apresento alguns treinos para vocês. Treino do Pilates também, de 10 a 15 minutinhos para você fazer na sua casa, sem pressa, no seu tempo, desde o iniciante até o mais avançado. Terapias manuais, como massagens, liberação miofacial, incluindo automassagem e autoliberação,
Também pode ser realizado como uma forma de tratar a face, cuidar da sua face. A acupuntura e o dryneling, como citados anteriormente. E agora, para o último item dessa lista, você precisa ter muita maturidade para entender, porque nesses meus 11 anos de trabalho é o que eu vejo que as pessoas mais acabam falhando, que é os cuidados básicos, que incluem beber a água na quantidade correta, 35 ml por quilo de peso, dormir as 8 horas seguidas que você precisa dormir para descansar o seu corpo e se alimentar de forma saudável. Eu sei que parece ridículo, gente, mas é porque as pessoas falham muito nisso e que faz toda a diferença. Como eu falei, a face já é 90% água e quantas pessoas não esquecem de tomar água? 35 ml por quilo de peso, faz o cálculo aí. Então, dormir às 8 horas seguidas, beber a sua quantidade de água ideal e comer corretamente faz toda a diferença para o seu corpo e para a sua saúde. Se esse vídeo te despertou algo, compartilha com alguém que você se importa e coloca aqui nos comentários se você quer mais dicas de como cuidar do seu corpo. Nos vemos num próximo vídeo.